Fala galera, vamos conferir aí as últimas informações do Corinthians junto com a turma do Gazeta Esportiva. Torcedores organizados invadem o Corinthians e trancam portões. Dezenas de corintianos ocuparam o Parque São Jorge, sede social do clube, nesta terça-feira. Vamos conferir aí as últimas informações. Estou aqui no nosso telão, uma das novidades, né, desse novo cenário do Gazeta Esportiva, e vou acionar Alexandre Silvestre com as notícias do Corinthians. Boa noite, Silvestre. Quer dizer que justo hoje que você não foi para o Parque São Jorge, né, aquela lei, né, que o pão cai com a manteiga virada para baixo, justo hoje que você não foi lá, você está lá todo dia, e justo hoje teve invasão lá no Parque São Jorge? Você conhece a lei de Murphy? Eu sou muito amigo do Murphy, mas de vez em quando eu também dou sorte. Não foi o caso de hoje, mas agora há pouco rolou uma invasão ao Parque São Jorge de dezenas de torcedores organizados que fizeram o chamado cavalo louco para cima do portão que fica ali na entrada dos arcos da Fazendinha, invadiram, fecharam o portão com corrente, estenderam uma faixa, fincaram bandeira do Corinthians. Eu estou simbolizando um pouco o ato de hoje, que para a torcida do Corinthians, para esses torcedores organizados, é o início de uma revolução, um ato de resistência contra o sistema político do Corinthians. Temos um vídeo que mostra o exato momento da invasão com o Alê, presidente da Gaviões da Fiel, comandando a tropa. Vamos ver. Vai, rapaziada, cadê o Serginho? Vem! Espera. Calma aí. Não, tá no controle. Bora. Vamos. O bagulho tá trancado e já era. O bagulho tá trancado e já era. Vamos. Já era, mano. Vai. Puxa. Tá fechado por má administração essa p. Luto, tá fechado. Vai. Fechado por má administração, protesto pacífico, certo, mano? Não somos ninguém, nem Augusto Melo, nem o Mais Stabile. A ideia agora é a reforma do estatuto. Corintiano, vamos se unir. É com a reforma do estatuto que vai ter os novos rumos aí no nosso esporte clube paulista. A hora que precisar, ela vai ficar aqui até a hora que precisar. Pode chamar a polícia, leva nós presos. Vai ter mais 1 milhão de gente aqui. Se nós for presos, tem mais 1 milhão. Vamos ficar aqui, mano. Aqui é a reforma do estatuto. A revolução começou hoje, corintiano. Se junta a nós. É hoje. Luto, corintiano. Você não precisa gostar de ninguém, não, mano. Corinthians é do povo, cara. Não precisa gostar da torcida organizada. Não precisa gostar do Augusto Melo, André. Não precisa gostar de ninguém. Você vai gostar do Corinthians. Se una a nós. É hoje. A pauta hoje é a reforma do estatuto. Pelo Corinthians. O Mais Stabile, você tá trazendo pessoas de gestores anteriores, mano. Não vamos aceitar, não. Não vamos aceitar isso, não. Augusto Melo, você mentiu pra nós, rapaz. Falou que a presidência é presidente nenhuma, certo, mano? Nós estamos pelo Corinthians aqui, mano. Fechado por má administração. Luto por má administração. Protesto pacífico de torcida organizada, sócios do clube e corintiano comum. A revolução começou. É isso. Bora. Torcedores organizados tomam posse do clube momentaneamente na tarde de hoje no Parque São Jorge. 2 presidentes se sentem autorizados a exercer a função, o Stabile, de acordo com o estatuto, o Augusto, pelos motivos dele. Augusto até perdeu o advogado pessoal nas últimas horas. No meio disso tudo, o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, diz que ainda tem a caneta, que não foi notificado de nada, que a Comissão de Ética não tem o poder de afastá-lo imediatamente, e sim de propor um afastamento que tem que ser deliberado no Conselho Deliberativo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vou ler aqui a nota oficial dessa invasão de hoje. Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra, junto aos associados do clube e demais torcedores corintianos, estão nesse momento ocupando a sede social num ato de resistência. O protesto ocorre de forma pacífica, mas teve a invasão. Os caras arrebentaram o portão lá, exigindo mudanças urgentes e estruturantes para que, de fato, esse cenário não continue a se repetir.
Corinthians sangra há anos nas mãos de gestões incompetentes, etc. e tal. As exigências, mudanças do estatuto, fiel torcedor com direito a voto, mudança imediata do estatuto, está englobado nisso aí. Punição aos responsáveis que deixaram dívidas nas gestões. Não aceitamos mais a volta de grupos como Renovação e Transparência, que afundaram o Corinthians em dívidas e escândalos. Promessas vazias, velho coronelismo, um Corinthians sequestrado por famílias, empresários e interesses que não representam a fiel torcida corintiana. Um conselho omisso e desqualificado. O Corinthians não tem dono e vamos fazer a sua essência, do povo para o povo. Não aceitamos que esse sistema continue corrompido e assim vai, até a frase final. A revolução corintiana começa agora. Uau! Bom, daqui a pouquinho eu quero ouvir o que o Chico Lang e o Osmar Garrafa, nosso xerifão, têm a dizer sobre toda essa situação do Corinthians. O Alexandre Silvestre vai voltar com mais atualizações sobre toda essa invasão que está acontecendo lá. Mas, Lang e Osmar Garrafa, o que foi isso? O povo todo entrou lá, vão ficar até quando? Osmar, virou a faixa de Gaza. Mano, ninguém... isso? É terra de ninguém. Ô Chico, é triste, de ninguém. É triste. Domingo no Mesa Redonda a gente abordou, né, com profundidade esse tema do Corinthians. É um momento triste do clube, é um momento muito triste. Olha aí, acho que todos são responsáveis, Fechado, né? Por má administração. É claro que essas imagens aí é uma forma de protesto, mas há uma invasão de uma propriedade privada, no caso o clube. Né? A informação que a gente tem, o Silvestre está apurando também, obviamente é que a polícia já está por lá. O presidente Osmar Stabile, que é o presidente de fato e de direito nesse momento do Corinthians, ele tem que se manifestar, tem que colocar a casa em ordem, e é um protesto que eu entendo que eles pedem a reforma do estatuto, porque parece que com a volta de alguns dirigentes ligados à gestão passada, a anterior, antes do Augusto, antes, né? Do Augusto, deixou... do André Sanches, vamos falar a verdade. Deixou irada a torcida corintiana, né? Pelo menos as organizadas. E aí teve esse manifesto. É claro que isso é simbólico, entramos, vamos ficar aqui. A reforma do estatuto você não vai fazer ela à força. Eu acho que é importante essa reflexão de realmente fazer uma reforma no estatuto do Corinthians. Acho que isso é algo a se pensar, mas é o retrato e é um reflexo, Chico, de tudo que está acontecendo no Corinthians. Tudo que está acontecendo no Corinthians. E vou deixar uma pergunta para você. A minha, talvez, maior preocupação é que reflexo isso pode vir a trazer para o Corinthians dentro de campo. Vai trazer. O Garro disse no último domingo, ao microfone do Alexandre Silvestre, que está refletindo, que realmente incomoda, que preocupa. E a coisa vai se agravando, né? Então, vamos ver como é que vai ficar. O reflexo é o pior possível, né? O quadro é o pior possível. Quando você tem um clube que não tem ninguém no comando, como é o caso de agora, mas está o Osmar Stabile. Ele está lá, mas não está, porque ele é interino. Ele está esperando a Assembleia dos Sócios. Quer dizer, e acontece tudo isso, a Gaviões vai lá, pressiona, todas as torcidas vão lá e pressionam, porque todas elas, aí que está, então cuspiram num prato que comeram, porque, na verdade, elas todas fecharam com Augusto. Essa que é a grande verdade. Todas fecharam com Augusto e quebraram a cara. Agora vão lá fazer essa palhaçada de fechar o Corinthians com cadeado, dizendo daqui no ensaio, daqui ninguém me tira, quando na verdade eles deviam ficar na deles, porque eles erraram o alvo. Apoiaram o Augusto na esperança de que o Corinthians fosse melhorar e o Corinthians só piorou. O Augusto mesmo, o Corinthians piorou, aumentou a dívida. E a única coisa boa que aconteceu foi ganhar o título paulista. O resto, e a que preço, né? A que preço? Porque o Memphis Depay custa 5 milhões por mês. Quer dizer, não foi barato. Gastaram o que não podiam gastar, não é verdade? Para ganhar o Campeonato Paulista. E agora está essa confusão toda. Eu acredito o seguinte, que vai haver um acordo, né? As torcidas vão conversar com a diretoria, os Osmar Stabile, o Romeu Tuma, em quem eu acredito e respeito, né? E vão chegar a um denominador comum e vão deixar o Parque São Jorge.
Com certeza. Isso não vai perdurar por muito tempo, é claro, porque isso é caso de polícia. Invadiu uma propriedade privada. O Corinthians é dono de uma torcida gigantesca, uma das maiores do país, mas é uma propriedade privada, você não pode invadir. Da mesma forma que a gente foi contra a posição... Como você não pode invadir a sede das torcidas. É isso. É a mesma coisa. Né? Então, acho que não é por aí o caminho. Vale como protesto na reforma do Estatuto? Acho que vale a pedida, a solicitação, a ideia de uma reforma do Estatuto vale. O modus operandi que não me agrada, porque da mesma forma que a gente recriminou no último domingo aqui, e a gente foi contra a entrada do Augusto lá, tentar pegar na mão grande a cadeira do presidente Osmar Stabile, eu não posso ser favorável a esse tipo de situação. Não é? Mas entendo que a torcida ela dá um passo para cobrar a atual presidência do clube. E claro, o Osmar Stabile não pediu para estar lá, mas está lá. E ele tem que dar uma resposta. Eu estou aguardando, porque isso aí foi o quê? Foi mais ou menos há uma hora? Uma hora e meia? Há uma hora e meia, e aí? Quais são as notícias? Realmente, a torcida corintiana tomou o Corinthians de assalto? Né? Cadê a manifestação do presidente, né? Alguém tem que aparecer, aconteceu? Né? Ou seja, há mais de uma hora e meia, então, o pessoal que tá lá dentro tá preso? É isso que aconteceu? Não tinha ninguém lá dentro? Não tinha ninguém? Ou quem seja, tá lá tá preso? alguma coisa nas próximas horas tem que aparecer pra gente. Será que tem alguém preso? Eu tô ansioso por novidades. Osmar, me diga uma coisa, será que a cadeira está onde? O Garrafa. Será que tem alguém sentado lá? O Garrafa mostrou no mesa redonda. Os caras, eles não querem o cargo, eles querem a cadeira. Precisa guardar a cadeira. Olha, sentado lá. A gente vai continuar falando muito, claro, do Corinthians aqui no Gazeta Esportiva, mas Silvestre está de volta. Silver chega mais aqui. Tem alguma atualização em relação à invasão lá no Parque São Jorge? Onde que estava? Tinha dirigente lá dentro? Tinha alguém lá dentro? Não tinha ninguém lá dentro? A polícia já chegou? Os torcedores continuam lá? Como é que está a situação? Michele, não dá para me teletransportar por esse portal lá para o Parque São Jorge? Alô, Tuminha, Stabile, Gaviões da Fiel, Augusto, Vicente e Matheus. Se for rolar alguma coisa amanhã, que seja no Parque São Jorge, a partir das 5 da tarde, eu estarei presente. Bem hoje aconteceu tudo e estamos aqui na redação. Atualizando, Michele, a invasão aconteceu, os integrantes estão lá, conversaram com o presidente interino Osmar Stabile, que desceu da presidência para conversar com o núcleo da invasão, digamos assim. A Polícia Militar está presente. O Romeu Tuma Júnior, mas isso precisa ser deliberado no Conselho. Ela não teria poder de, votando o afastamento, decidir por si só, ok? Essa é uma questão importante. O Augusto Melo, nos últimos dias, perdeu o apoio jurídico do advogado pessoal dele, o Ricardo Cury, que estava cuidando das coisas na polícia, no caso Vai de Bet, no inquérito, onde ele deve virar réu, e também cuidando da situação do Augusto Melo na questão do impeachment na presidência do Corinthians. O Ricardo Cury não gostou das últimas atitudes do cliente dele e pegou as coisas e foi embora, abandonou a causa, desejando boa sorte ao Augusto, que fica agora com o amparo do advogado que foi ministro da Justiça do governo Dilma, que defendeu a Dilma Rousseff, inclusive durante o impeachment na presidência da República anos atrás, que é o Zé Eduardo Cardoso. É ele que está cuidando das coisas do Augusto nas questões pessoal e também no afastamento dele da presidência do Corinthians. O Osmar Stabile segue dando as cartas lá como presidente interino, tanto que recebeu os torcedores agora há pouco lá no Parque São Jorge. Estaria até conversando com eles nesse momento. Se você quiser, eu posso aumentar aqui o drama. O Corinthians pode tomar mais um transfer ban, aquele bloqueio de contratações em janelas de transferência, porque está devendo para o Shakhtar Donetsk. A FIFA condenou o Corinthians a pagar mais, eu vou transferir os valores para Real, mais de 6 milhões de reais embutindo 4 parcelas que não foram pagas do empréstimo do Maicon entre Corinthians e Shakhtar. Aí você tem que colocar aí também 10% de juros, algumas multas. Então são mais de 6 milhões. O Corinthians tem 45 dias para recorrer à Corte Arbitral do Esporte. Dificilmente a Corte Arbitral do Esporte muda a decisão, porque ele já foi condenado, mas o Corinthians pode ganhar tempo, então não seria para agora. A situação é essa, Michele, e se eu quiser eu fico aqui até às 8 da noite dando notícias do Corinthians, infelizmente fora de campo para vocês.
Nossa, é muito complicada a situação lá do Corinthians, advogado, enfim. Daqui a pouco o Osmar Garrafa e o Chico Lang vão comentar. A Garrafa tem até mais coisas para trazer aqui para gente. Mas, Garrafa... Então, é claro que a gente já discutiu bastante essa situação do Augusto, né? O Augusto tem que aguardar. Tem que aguardar, ver o que vai acontecer, buscar a sua defesa, todo mundo tem o direito à defesa, ele tem todo o direito, tanto na justiça comum como propriamente dentro do clube, que não pode acontecer o que aconteceu no final de semana passado. Aí eu não concordo com isso, com esse tipo de atitude. E a gente fica preocupado com o que está acontecendo nesse momento com as próximas horas do Corinthians, como serão as próximas horas do Corinthians com essa manifestação da torcida. O Silvestre vem apurando, as notícias estão chegando e é muito triste, Chico. A gente está aqui, né, falando do Corinthians como se fosse noticiário policial. É noticiário policial, né? E foi domingo passado, no Mesa Redonda, isso incomodou demais e hoje incomoda mais ainda. Porque parece que é um ciclo que não, toda hora um fica ciclo alguma que se coisa. repete, Isso. vai, em vez sabe? de pôr a bola no chão e começar... Não, cada vez vem uma coisa, sabe, diferente e pior que a outra. E um ambiente tumultuado no Corinthians. E a gente não sabe o que amanhã é capaz de ter mais coisa, sabe? Não... É isso. Realmente um momento triste para a história, talvez o mais triste da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, Chico. Mas você vê que já está chegando a ser um acordo ali, né? Não quero dar uma de pacifista, mas o Osmar Stabile já chegou, conversou com o Alê, né? Que parece que é o cabeça desse movimento, que o Alê é o presidente da Gaviões da Fiel. Já parece que estão chegando a um acordo, o ato parece que foi simbólico mesmo, como você falou no começo do programa, não é um ato para valer, ninguém invadiu nada, só se invadiu de mentirinha, né? Vamos dizer assim. Só para mostrar que foi um protesto, Chico. Um protesto. Foi um protesto, na verdade. Simbólico, né? Não houve nada assim, efetivamente, que daqui não sai, daqui ninguém me tira. Não, senão era só cortar a luz. Aí seria uma invasão de privacidade mesmo, né? De propriedade, né? Propriedade. Aí seria um caos. Então agora acho que as coisas vão entrar no caminho certo. E como você disse, eu concordo plenamente com você. Augusto Melo, tenha calma, meu filho, tenha paciência. Espero que vai decidir o conselho, a votação dos conselheiros. Aliás, dos associados. Que dia que vai ser, hein? Acho que não foi marcado ainda. Não, né? Não foi marcado ainda. Não tem data, existem alguns ritos a serem seguidos ainda. Ainda tem. Então quer dizer que nem tudo está perdido, você pode até ganhar, de repente, né? O sócio pode votar nele, favorável a ele contra o impeachment. Agora, Chico, então, você ter calma. No início do programa eu te perguntava o que vai refletir dentro de campo. E talvez o torcedor mesmo não vai esquecer que ontem teve um sorteio de Copa do Brasil. Nós teremos um Corinthians e Palmeiras ao término do Mundial, gente. Mas chega tumultuado assim. Olha como o Corinthians pode chegar para a Copa do Brasil. É verdade que aí termina o Mundial, aí retoma a temporada, Campeonato Brasileiro, mas Corinthians e Palmeiras, você bem sabe, é um Corinthians e Palmeiras e nós teremos uma revanche do que aconteceu no Campeonato Palmeiras Paulista. vai vir mordido. Não pode ter esse clima para a disputa de duas partidas. Mas é esse clima que está instalado. Mas aí, assim, ou o Palmeiras pode vir campeão do Mundial, grandão, ou pode vir ter sido eliminado no Mundial e querer mostrar resultado para cima do Corinthians. Desse tamanhozinho. Mas se vier pequenininho, vai querer ficar grande para cima do Corinthians. E o Corinthians está nessa E aí, confusão. o Dorival Júnior é que tem uma batata para descascar aí, um abacaxi para descascar grande. Porque, eu repito, aliás, aí nesses dias aí, até recuperar o que disse o Garro, porque é emblemático. O Garro, ele é um cara muito sério. O Garro, tiraram a camisa 10 do Garro, pegou a 8, o Garro foi lá, se posicionou, falou, não gostei, mas ok, tá aí a camisa, tá em contrato, cumpre o contrato. E o Garro não fugiu à risca no último domingo, aqui no Mesa Redonda a gente mostrou, quando ele fala, essa bagunça política do clube reflete dentro de campo. E o Corinthians tem nada mais, nada menos que o Palmeiras logo após o Mundial. Isso tem que ser dito. Eu não vou ficar mergulhando em só assunto político, não. Ontem a gente mostrou, viu, o Garro aqui. A gente mostrou ele aqui no Gazeta Esportiva dando essa declaração. Mas o Dorival vai ter tempo para preparar o time para esse jogo, né? Vamos ver, vai ter tempo. Que horas são? Agora, para isso. O problema todo não é só isso, é que o Dorival, ele só começa a dar certo
no quinto, sexto jogo, né? E até agora ele não arrumou o time. Os começos do Dorival geralmente são assim. São ruins. Pessoal, Integrantes das principais torcidas organizadas do Corinthians invadiram na tarde desta terça-feira o Parque São Jorge, sede social e administrativa do clube. Os alvinegros ainda colocaram correntes nos portões. Em comunicado, Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão, Chope e Fiel Macabra afirmaram que a ação é um ato de resistência contra o sistema político que vem prejudicando o Esporte Clube Corinthians Paulista há décadas. Os torcedores exigem mudanças estruturais inegociáveis. Fiel torcedor com direito a voto, mudança do estatuto do clube e punição aos responsáveis que deixaram dívidas nas respectivas gestões. De acordo com membros da torcida, houve uma reunião com o presidente interino Osmar Stabile, que prometeu aceitar algumas das reivindicações, como acompanhar de perto as questões relativas às categorias de base. Sobre a reforma do estatuto, disse ser uma questão mais complexa por envolver aprovações de conselho e assembleia geral. Os portões do estacionamento foram liberados no início da noite, a faixa estendida para os torcedores foi retirada, a invasão não impactou a entrada dos pedestres. Pouco depois, os organizados deixaram a sede do clube. Mais de 20 viaturas fizeram a segurança do clube à noite. Invasão por má administração. Protesto pacífico. Não somos ninguém. Nem Augusto Melo, nem Osmar Stabile. A ideia agora é a reforma do estatuto. Corintiano, vamos nos unir. É com a reforma do estatuto que vamos ter novos rumos. A revolução começou hoje, disse Alexandre Domênico Pereira, presidente da Gaviões. Não precisa gostar de Augusto Melo, de Andrés Sanches, tem que gostar do Corinthians, acrescentou. A ação dos torcedores ocorre dias depois da tentativa de retomada do poder por parte de Augusto Melo, presidente afastado após votos no Conselho Deliberativo. Ele ainda passará por crivo dos associados para saber o futuro no clube. No último sábado, uma enorme confusão tomou conta do clube em virtude da briga pelo poder, culminando com a invasão da sala da presidência por torcedores organizados. A polícia foi acionada. Augusto Melo saiu vociferando que é presidente, apegado a um comunicado de Maria Ângela de Souza Ocampos, que se autodeclarou presidente do Conselho Deliberativo. Osmar Stabile, que permaneceu na sala da presidência até a saída de Augusto do local no final de semana, ocupa o cargo de maneira interina, inclusive nomeando os primeiros diretores deste período até a Assembleia dos Sócios. Os associados vão definir se Augusto Melo segue ou sai definitivamente da presidência do Corinthians no dia 9 de agosto.